Vamos lá, galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior. Vamos dar início à aula 6, racionalização de denominadores simples ou simplificação de radical. Pessoal, esse conteúdo é um conteúdo que ele cai bastante em matemática básica e aí ele serve tanto para quem está fazendo o Enem, quem vai fazer a prova do Instituto Federal ou para quem está fazendo concurso, tá? Concurso aí em diversas áreas. Então, matemática básica. Então se liguem aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma forma genérica. Como é que a gente racionaliza ou simplifica um radical? E por que eu faço isso? Então vamos lá. Então todas as vezes que você tiver uma fração que o denominador for um número que tem um radical, quer dizer, uma raiz que você não consiga simplificar ela, essa raiz for um número irracional, nós temos que simplificar essa raiz, certo? A maioria das questões, ela traz o valor da resposta de uma forma racionalizada, quer dizer, simplificada, certo? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente simplifica? Então, eu vou mostrar aqui uma forma genérica para vocês usarem qualquer simplificação de radical simples. Então, se liguem aqui, ó. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Eu vou multiplicar essa fração, que o denominador é um número irracional, por 1, certo? Eu vou multiplicar por 1. Mas esse 1 vai ser um número que ele vai ser escrito com radical também. Então, eu coloquei aqui uma regrinha que a gente vai lembrar ela nos exemplos, certo? Então, como é isso, professor? É mais ou menos assim, ó. O n, o a e o b, isso aqui são números, certo? Eu peguei aqui uma forma genérica, então n sendo valores maiores ou igual a 2, né? Maior ou igual a 2, então valores naturais. A pode ser qualquer valor numérico, né? Então pode ser aí qualquer valor maior do que 0. E o b também qualquer valor numérico aqui, né? Maior ou igual a 1, tá? Então se liga aqui, ó. Então eu vou conservar no numerador o radical, que é a forma da raiz, com o índice. Certo? No denominador também, ó, eu conservo isso aqui, tá? O azinho, professor, que ele é chamado aqui de radicando, você conserva também no numerador e no denominador. E no expoente desse radicando, ó, há uma alteração. Qual é a alteração aqui? Você vai pegar o valor de n, que é o índice da raiz, e vai subtrair, ó, do expoente desse radicando, certo? Então vai ficar, ó, n menos b, certo? E depois é só multiplicar membro a membro. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como é que a gente vê isso na prática, nos exemplos? Então vamos lá, vamos fixar essa ideia aqui, ó. Então, simplificando os radicais, eu tenho aqui 3 exemplos para vocês ficarem fera aí nessa simplificação. Então se liguem aqui, ó. Professor, como é que eu multiplico ou simplifico esse radicando, nessa fração? A ideia é o seguinte, ó. Eu tenho um denominador que é um radical, é um número irracional, certo? Eu não consigo tirar ele da raiz, e quando eu tiro esse número, ele tende ao infinito, quer dizer, é um número irracional, certo? Então a gente vai tentar simplificar ele. Então como é que você simplifica? Você faz usando a regrinha que eu acabei de mostrar, ó. Você conserva a raiz com o mesmo índice. Então observe que o índice aqui é 2, né? Então quando não aparecer número na raiz, você subtende que é 2. Então, ó, no numerador e denominador, o mesmo índice, certo? O radicando, professor, é 2, então você conserva também o 2 aqui. E o expoente desse 2 vai ser a subtração do índice da raiz com o valorzinho de b, que eu subtendo que aqui é 1, certo? Então vai ficar 2 menos 1, ele passa a ser 1, 2 menos 1 passa a ser 1. Então observe que o valor que eu vou ter no numerador é o mesmo valor que eu vou ter no denominador, beleza? Pronto, feito isso, é só multiplicar, ó, numerador vezes numerador. Então lembre, ó, o 5 ele vai multiplicar o que está fora da raiz, então eu subtendo que aqui fora tem 1, certo? Ó, então vai ficar assim, ó, 5 vezes 1 dá 5. E daí eu conservo o radical aqui, ó, com o mesmo índice e o mesmo radicando, beleza? E no denominador, observe que os radicais aqui têm o mesmo índice. Então você conserva o radical com o mesmo índice e multiplica a parte interna, ó, 2 vezes 2. Então isso aqui é 2 ao quadrado, certo? E aí eu posso simplificar aqui, ó, dividindo o índice da raiz com o expoente dessa raiz, certo? Do radicando. Então observe, ó, que quando eu faço essa simplificação de n, que é 2, pelo valor de bzinho do radicando, que é 2, então sobra apenas 2 no denominador. Então observe que, ó, essa fração que eu tenho agora, ó, o denominador ele é um número inteiro. Ele deixou de ser um número irracional e agora ele passou a ser um número inteiro. Beleza? Então ele está simplificado. Ele foi racionalizado. Essa fração ela foi racionalizada. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Então como é que eu posso simplificar aqui, professor? Eu tenho raiz cúbica de 3, que também é um número irracional. Então você vai multiplicar numerador e denominador por quem? Ó? A regrinha, ó, conserva a raiz com o mesmo índice, então raiz cúbica, certo? Ó, conservei o radical, beleza? O radicando, que é o 3, ó, você conserva ele também. E o expoente desse radicando vai ser 3
menos o expoente do 3 aqui, certo? Que eu estou obtendo que é 1. Então, 3 menos 1 passa a ser quanto? 2. Então, observe ó, que o mesmo número que eu vou ter no numerador, ele passa a ser no denominador. Pronto, feito isso, agora é só multiplicar membro a membro. Então, ó, 2 eu multiplico 1 raiz cúbica de 3 ao quadrado, então vai ficar 2 raiz cúbica. 3 ao quadrado, eu poderia já até resolver isso aqui, essa potência, certo? Isso aqui é 9, beleza? Vamos lá, e o denominador? Então, observe, ó, as raízes têm o mesmo índice, tá? Certo? Ó, o radicando aqui tem o mesmo índice. Então, conserva o radicando com o mesmo índice e multiplica a parte interna, ó, tá? 3 elevado a 1 multiplicado por 3 elevado ao quadrado, que aqui a gente usa uma regrinha de potência, certo? De potenciação. Então, você conserva a base e soma os expoentes de base iguais. Então, aqui vai ficar, ó, expoente 3, certo? E daí eu divido, ó, raiz cúbica com o expoente 3 também. Então, o índice e o expoente, ó, eu divido todo mundo aqui. Então, vai sobrar apenas o 3 no denominador. Então, ó, 2 raiz cúbica de 9 sobre 3. Então, observe que a fração agora, ó, ela foi simplificada, foi racionalizada. Beleza? Então, vamos lá para o terceiro e último exemplo. Ó. Então, professor, a mesma ideia. Ó. Pessoal, cuidado aqui, certo? Ó. O que você vai fazer para simplificar esse terceiro exemplo? Você vai pegar apenas o radical, certo? Professor, mas tem um 5 aqui, ó, na frente do radical. Ele entra na simplificação, ele vai entrar, mas ele não se repete aqui quando você vai multiplicar aqui essa fração, certo? Então, lembre da regrinha, ó. Eu vou pegar apenas o radical, então eu conservo a raiz com o mesmo índice, então o índice aqui é 4, certo? Ó, então, coloca no numerador e no denominador índice 4, tá? O radicando é 2, então, ó, conservo o 2, e o expoente, ele passa a ser quem? 4, que é o n, ó, menos o bzinho, que aqui é 1, certo? Então, ó, 4 menos 1 passa a ser 3, beleza? Pronto, feito isso, agora é só multiplicar os membros, certo? 3 vai multiplicar essa raiz, então 3 multiplica o que está fora da raiz, então vai ficar 3 vezes 1 dá 3, e eu conservo a raiz, ó, com o mesmo índice. Professor, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, tá? Então, você poderia até resolver já essa potência. E aqui no denominador, observe, ó, o 5... ele vai multiplicar o que está fora aqui dessa raiz, que eu estou obtendo que é 1. Então, ó, 5 vezes 1, isso aqui dá 5, certo? Ó, conservo o radical com o mesmo índice, então, raiz quarta, e multiplico ó, a parte interna, os radicandos. Ó. Então, 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado ao cubo. Então, regrinha de potência, ó, conservo a base e somo os expoentes. Então, 3 somado mais 1, isso aqui dá 4, beleza? Ó? Então, como o índice da raiz, ó, do denominador é 4 e o expoente desse radicando também é 4, ó, eu simplifico todo mundo aqui, certo? Ó, então, no numerador vai ficar assim, ó, 3 raiz quarta de 8, beleza? Ó? E o denominador, observe que eu tenho 5 e fora da raiz, ó, após a simplificação, vai sair um 2, então ela vai sair multiplicando 5, certo? 2, então 2 vezes 5 dá 10, beleza? Então, observe ó, que a raiz, né, a fração agora, ela passa a ser uma fração simplificada, quer dizer, foi racionalizada, beleza? Galerinha, eu vou deixar aqui para vocês, ó, 3 exemplos, certo? Para vocês racionalizarem os denominadores, e eu queria que vocês deixassem nos comentários as respostas, tá? Que aí eu comento com vocês, daqui a 1, 2 dias a gente comenta isso aí, beleza? Então, galera, você que chegou aí no canal agora, tá? Se gostou dessa aula, se inscreve no canal, tá? Marca aí o sininho para receber as notificações. E se gostou da aula, dá uma curtida aí no like, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto.